Boa noite a todos. Boa noite. Eu recebi com muita honra, como sempre, a incumbência de palestrar no dia de hoje o seguinte tema: Deus não é guichê de pedidos, nem balcão de vendas e trocas. Ao receber a incumbência deste tema, eu confesso aos senhores e às senhoras que eu fiquei um tanto confuso e fiquei em dúvida. O que é a nossa vida? O que é a nossa existência? Senão clamar aos céus e pedir. Quem aqui no ECAC, aqui nesta sala, quem aqui já não teve que suplicar e pedir a Deus, a Jesus e a intercessão de Maria em momentos difíceis da nossa existência? Portanto, eu respeitosamente, muito respeitosamente, discordo da premissa do tema que me foi confiado. Deus não é guichê de pedidos, nem balcão de vendas e trocas. Não. O tema, a meu juízo, e digo com toda modéstia, o tema tem que ser horas difíceis. Quem de vós, senhores e senhoras aqui presentes, não passaram horas dolorosas e horas difíceis? Seja no trabalho, seja nas relações familiares, seja nas relações sociais e profissionais. Horas difíceis, amargas por vezes, acompanham a jornada da criatura humana ao longo da existência no plano da Terra, nesse planeta de provas e expiações. E eu comecei a meditar com mais vagar no tema e me lembrei de que Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus deu ao homem, modelo e guia da humanidade, Jesus, ele suplicou. Jesus, no momento mais horrível, na hora mais selvagem, no instante mais infeliz da história da humanidade, quando ele foi supliciado da forma mais selvagem e covarde, o que Jesus fez no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane? Senhoras e senhores, o suplício de Jesus atingiu tal grau e tal ponto que ele suou sangue, que na medicina se diz hemaditrose. É quando a pessoa tem uma tal situação emocional, um estresse tão terrível, um medo, ela sua sangue. É raríssimo. E quem é que suou sangue por nós, antevendo o horror que ele ia passar, o horror do flagelo da cruz? O que Jesus, naquele momento em que ele orava,
Qual foi a frase que deve ficar gravada no coração e na alma de cada um de nós? Jesus disse: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Jesus pediu a Deus que aquele cálice de sofrimento fosse afastado dele, mas que fosse feita a vontade dele. Então eu pergunto, se Jesus, o Espírito mais perfeito do universo, o amor personificado, a bondade que era todo o coração, se ele pediu ao Pai, se ele pediu a Deus, eu pergunto, nós, falíveis, falhos, pecadores, egoístas, orgulhosos, mesquinhos, nós não temos que pedir ao Pai? Temos. Temos que pedir ao Pai, sim. Mas receberemos. E aqui eu entendo o porquê de quem idealizou esta premissa, esse tema. É que nós não podemos pedir isso através de uma troca. Senhor, me dê um emprego, me dê uma benesse, me dê isso, me dê aquilo, que eu vou me comportar bem. Isso sim. Isso é uma troca que não honra a criatura humana e que não é ouvida por Deus, embora Ele ouça tudo de nós. O pedido a Deus começa dentro de nós, é dentro da alma, é dentro da minha forma de conduzir a vida. Como eu estou conduzindo a minha vida para ter as benesses que eu sonho, os sonhos que eu idealizo, o que eu espero de bom da vida, está nas minhas mãos, está nas nossas mãos. Deus sabe tudo o que cada um de nós aqui necessitamos. Deus, que é o supremo amor, a suprema sabedoria, Ele sabe inclusive coisas que nós não sabemos. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, a prepotência humana faz com que nós achemos que isto ou aquilo é melhor para nós. Não. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que nós nos defrontamos seguidamente com as horas difíceis, com as horas amargas, porque essas horas nós necessitamos para o aprendizado da vida, para o aprendizado da existência, para o aprendizado dessa jornada muito rápida, muito passageira. Não vos enganeis. A passagem nesta vida, ela é muito, muito célere. Não vamos perder a oportunidade de, através da reforma íntima, através de olhar para dentro de nós, procurar um endereço de nós mesmos, porque nós, na terra,
Nós moramos num país, nós moramos numa cidade, nós moramos num bairro e nós moramos numa casa ou num apartamento que serve para a vida humana. Mas em verdade, o endereço de nós mesmos está na alma, está no coração de cada um de nós. Deus não vai nos procurar, nem num bairro rico, nem num país rico, e nem num bairro, numa cidade pobre, ou um país pobre. Deus não se impressiona com títulos, com honrarias e com riquezas. Ele vai nos procurar no único lugar que nós verdadeiramente estamos, que é o endereço da nossa alma, o endereço do nosso coração, o endereço do que nós fazemos. Esta é a grande bagagem que nós carregamos, é a bagagem das nossas atitudes, é a bagagem do que nós fazemos. Ainda hoje eu comentava com amigos uma frase belíssima de Chico Xavier, em que ele diz, esse homem extraordinário, que faz mais de 20 anos que nos deixou, mas se encontra no mundo espiritual. Chico dizia: se queres procurar o teu maior inimigo, te posta diante de um espelho. Nós somos os maiores inimigos de nós mesmos, pelas nossas más atitudes e pelos nossos equívocos. Mas eu não quero apenas falar para vocês das dificuldades e das horas difíceis. Eu quero falar de esperança. Eu quero falar da possibilidade que nós temos de conduzir a nossa vida no mundo, no caminho da luz, fugindo da sombra. E isto depende de nós. Jesus, na sua passagem na terra, especialmente quando ele pregou, nos últimos 3 anos, dizem as Escrituras que Jesus seguidamente se recolhia para orar, para rezar. Eu pergunto, nós rezamos nas horas boas, quando a nossa saúde é perfeita, quando temos a nossa conta bancária tranquila, quando o nosso coração, pelos amores da vida, estão em paz, nós nos lembramos de Deus? Normalmente não. Normalmente não. Aí entra em cena o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Nós procuramos a Deus quando bate na nossa porta a dor e o sofrimento. Mas não vos enganeis, meus amigos. A dor e o sofrimento não é um mal, não é algo ruim. Em verdade, é um convite para uma entrevista com Deus. Quando a dor e o sofrimento bate à nossa porta, existe alguma razão espiritual para tanto. Há uma razão física, uma doença que se contraiu, algo que não foi bem na nossa vida, situações materiais que nos prejudicaram, perdas que tivemos, materiais, e perdas de familiares,
de um parente, de uma mãe, de um pai, de um filho, de um neto. E aí, nós nos voltamos para Deus. Aí, nós procuramos Ele, queremos falar com Ele. E Ele nos ouve. E Ele nos acompanha. E Ele está ao nosso lado. Não vos esqueçais. A vida, a doutrina espírita, matou a morte. Não há morte. Nós estamos aqui, João, Pedro, Paulo, Oscar, Maria, Joana, nós estamos. Nós já viemos lá atrás, estamos aqui e voltaremos amanhã. E as horas difíceis, elas irão se reduzindo, elas irão diminuindo na medida que nós soubermos de que essas horas, elas se reduzem e um dia, por mais que demore no tempo, com a evolução do espírito e a evolução da criatura humana, essas horas, elas se extinguirão, porque nós iremos para mundos muito melhores que esse nosso mundo. Aqui é a grande escola, aqui é a grande escola das almas, aqui é a grande escola dos espíritos. Diariamente se calcula que 250 mil pessoas morrem no mundo. Eu vou repetir, 250 mil pessoas são as estatísticas. E nascem outro tanto. É um eterno ir e vir. Mas o nosso espírito não morre nunca. O nosso espírito permanece. O nosso espírito vai nos acompanhar. Esse envoltório carnal, ele modifica. Esse corpo modifica com as suas imperfeições. E nós retornaremos com o nosso espírito. Isto é a voz da esperança. Isto é a certeza da continuidade da vida. Eu diria para vocês que há um grande remédio e há algo que eu gostaria de deixar para vocês, para que vocês nunca mais se esquecessem ou refletissem sobre o que eu vou dizer agora. Sem ar e sem a água, a vida é impossível no plano da terra. Sem ar e sem água, a vida é impossível, e todo mundo sabe o que eu estou dizendo, não é nenhuma novidade. É a necessidade material. É o lado material. Eu preciso respirar. Eu preciso ter água, tomar água, para não morrer de sede. É essencial a criatura. E todos sabemos disso. Mas o ser humano, ele não é feito apenas de um corpo físico. Nós temos um corpo espiritual. Então, meus amigos, minhas amigas, a oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Nós temos uma alma e esta alma precisa respirar. E ela respira quando ela se comunica com Deus, quando ela fala com Deus,
quando ela conversa com ele e quando ela deposita nele toda a sua vida, sem deixar de fazer a nossa parte. A nossa parte. Meus amigos, minhas amigas, eu vim preparado para falar várias histórias de personagens da humanidade que tiveram horas difíceis, muito difíceis, mas o adiantado do tempo, ele me impede e eu não quero mais maçar, importunar vocês, estendendo esta modesta palestra. Mas eu gostaria de dizer que há um personagem na história que me traz profunda consternação. É uma mulher. Eu digo, inclusive, vou narrar rapidamente esse fato verdadeiro em homenagem às mulheres do mundo. Eu me refiro a uma das vidas da mentora desse grande apóstolo da paz, Divaldo Pereira Franco, a mentora Joana de Ângeles. Eu considero essa história a hora mais difícil que uma mãe já teve. Essa história, ela é pungente, ela é dolorosa e só mostrou a grandeza do coração, da alma e da renúncia desta mulher. Aliás, a vida das mulheres, como diz o gaúcho, a lo largo, é renúncia. Numa vida de Joana de Ângeles, ela foi em Roma, Joana, de sobrenome, Joana de Cusa. Por quê? Cusa era um cobrador de impostos, que era mal visto, que não era considerado, e ele denunciava quem seguia e ia ouvir Jesus. E ele não sabia que a sua esposa ouvia Jesus. E ele soube, ficou muito aborrecido com a mulher e não fez nada, e ela foi presa. Joana foi presa no Circo Máximo em Roma por ser cristã. E ela foi presa quando ela saía da catacumba de São Calixto, onde ela tinha ido ouvir um dos apóstolos. Ela foi presa por soldados romanos e levada ao Circo Máximo, junto com seu filho. Junto com seu filho de 15 ou 16 anos de idade, ela foi presa e levada para ser atirada aos leões. Olha que hora difícil essa mulher passou. Levada ao Circo Máximo, jogada na arena dos leões, o soldado romano dizia: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que não te livra? Que Deus é esse que não te dá a liberdade? E o filho
o único filho, o filho que ela amava, o filho que ela depositava todas as esperanças, o filho chorava e pedia e clamava para a mãe: nega Jesus, nega a Deus, que o soldado vai nos soltar. Qual mãe que não atende um pedido de um filho para salvar a sua vida? Qual mãe que vira as costas e assiste passivamente a morte do próprio filho? Pois Joana se vira para o filho e diz assim: meu filho, cala-te. Meu filho, cala-te. Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Ele ressuscitou. E a vida não termina aqui nessa arena. E ela não atendeu os pedidos do filho e preferiu a morte entre as feras. E antes de morrer, é uma das coisas mais belas, é uma das coisas mais extraordinárias, porque a resposta de Joana, certamente quando ela morreu, ela abriu um rastro de luz da sua alma a caminho do céu, de uma outra dimensão, quando o soldado romano disse a ela: afinal, o que esse Deus de vocês ensinou, além de serem bons e caridosos? Ele não ensinou mais nada para vocês? O que ele ensinou para vocês? Que você pudesse se libertar nesse momento, a ti e ao teu filho. E Joana respondeu: ele me ensinou a vos amar. Ele ensinou a vos amar. O homem que estava ali, debochando, ridicularizando, gozando aquela destruição de duas vidas, e ela, sem nenhuma raiva e sem nenhum ódio, ela disse que Jesus, que Deus, ensinou a vos amar. Por isso ele veio à terra, para nos amar e nos ensinar a amar. A pergunta que eu faço é uma só, e eu me despeço de vocês, agradecendo do mais profundo, do íntimo da minha alma, a atenção que eu vejo nesta plateia. Eu pergunto para cada um de vocês, como se me dirigisse de coração para coração de cada criatura humana que está aqui: o que nós temos feito para amar? O que nós fizemos para amar? Amar abarca a vida. Amar é a caridade material, é a caridade moral, é a forma como nós nos relacionamos, é o perdão. Amar é a única via, é a única estrada, é o único caminho. E lamento de dizer que numa próxima ocasião eu contarei para vocês histórias belíssimas sobre o valor do amor, das pessoas que impulsionaram o amor nas grandes conquistas humanas. Eu um dia quero vos falar de Charles Dickens, o grande escritor, de Philippe Pinel, o homem que mudou completamente
completamente a forma como se tratavam os doentes mentais no mundo. Eu quero vos falar de Pablo Picasso, que quando os soldados alemães invadiram Paris e foram, um general alemão que gostava de arte, foi até o estúdio de Picasso e viu Guernica, que os alemães jogaram bombas como que uma antevisão, um treinamento para a Segunda Guerra Mundial. E o general alemão, com a empáfia dos invasores nazistas, disse: foi tu que fez isto? E apontou para o quadro da Guernica. E Pablo Picasso, com coragem, com destemor, ele disse: não, foram vocês que fizeram. Foram vocês que fizeram. A vida, meus amigos, nós precisamos ter destemor. Nós precisamos ter coragem. Coragem para viver. Coragem para amar. Coragem para compreender. Coragem para saber que essa estrada é uma estrada infindável. Ela não termina num pequeno espaço. Eu abraço e agradeço cada coração aqui presente por ter me ouvido e eu poder ter dividido com vocês isto que habita no coração de cada um de vocês, porque nós temos esse sentimento, ele está impregnado em nossas vidas. Esse é o sentimento do nascimento do ser humano, da razão do ser humano. Apesar dos imensos erros da criatura humana, nós somos marcados pelo amor. Esta condenação é uma condenação eterna. Nós somos condenados a amar sempre. Bendita condenação de Deus e de Jesus. Muito obrigado.